O Ovo da Serpente foi um nome de um filme de um grande cineasta que mostra como, no início, nos anos 20 e 30, antes que o nazismo se instalasse na Europa, uma série de fatos e atos e práticas começaram a se disseminar e ali estava o ovo da serpente do nazismo que foi sendo gestado e gerado no interior de uma sociedade democrática. E, de fato, hoje nós vivemos uma sociedade... Me passa os meus óculos, por favor. Obrigado. Nós vivemos numa sociedade onde estamos assegurados de uma série de direitos que constituem aquilo que se considerou chamar de liberdades democráticas de um Estado de Direito. Há alguns anos atrás, em 2010, nós organizamos aqui no Rio o Fórum Social Urbano, né, paralelo ao Fórum Urbano Mundial. E um dia daquele fórum foi dedicado ao debate sobre os impactos dos mega-eventos. Eu, por acaso, estava na mesa e fui falando lá um monte de coisa e comecei a falar porque a lei diz que isso daqui é um direito e eles estão desrespeitando. E a lei assegura isso daqui, por exemplo, a lei assegura que terras públicas devem ser prioritariamente consagradas à habitação de interesse social. Eles estão pegando terras públicas e entregando para grandes corporações. A lei determina que todos são iguais perante a lei. No entanto, a FIFA e o COI não são iguais perante a lei. A lei determina... Eu fui falando isso e a lei diz que a cidade deve ser um lugar de circulação e há o direito de manifestação, e o ato olímpico diz que estarão proibidos os atos públicos e os eventos durante a Copa e as Olimpíadas. E por aí vai. Eu disse, estamos numa cidade de exceção. Essa palavra me veio assim à mente, e nesse debate é curioso porque, passado um ano, nós fomos organizar um evento internacional e eu estava numa mesa, foi lá em Niterói, e tinha um colega nosso de Atenas que começou a apresentar a experiência de Atenas. E ele disse, porque em Atenas vivemos um estado de emergência, que em inglês é o sinônimo de estado de exceção. Nós não tínhamos combinado nada. Nessa época eu tinha preparado uma fala já falando um pouquinho mais sobre o estado de exceção. Agora, recentemente, saiu um livro sobre Londres, sobre a experiência dos Jogos Olímpicos em Londres. O primeiro capítulo fala sobre o estado de exceção em Londres olímpico. Evidentemente, não é casual que em diferentes cidades submetidas a esta regra se esteja falando mais ou menos da mesma coisa. De que nós estamos falando? Nós estamos falando que as regras básicas que ordenam uma sociedade democrática de direito não estão sendo cumpridas, mas estão sendo violadas, mas estão sendo sistemática e regularmente violadas. Um princípio geral que rege qualquer sociedade onde reina a regra do direito em inglês é a sociedade da regra, aliás, se chama assim, o Estado de Direito em inglês é a sociedade da regra. Então, o Estado da regra é que a regra tem que ser universal, ou seja, eu não posso fazer uma lei e dizer aqueles que têm cabelo vermelho não terão direito a isso ou aquilo. Ela não pode se dirigir a um grupo em particular ou uma pessoa, ela é universal. Ela tem que ter generalidade, se aplicar a todos que se encontrarem naquela situação. E ela tem que ter impessoalidade. Eu não posso dizer, por exemplo, que a FIFA e não outras entidades equivalentes têm direito a determinada coisa. Então, nós vivemos numa situação onde a ilegalidade, onde o Estado de Direito cede lugar a um Estado de exceção, a uma sociedade de exceção, a uma cidade de exceção, onde a regra universal, geral e impessoal é substituída por regras e leis específicas feitas para atender interesses particulares e singulares de determinados grupos. E tão ou mais grave que este fato se realiza nas ações do Poder Executivo é que, ao que parece, e evidentemente isso é duplamente ameaçador, o Judiciário abdicou de ser uma instância de recurso para os cidadãos. A recente decisão da juíza, acho que é juíza,
que suspendeu a liminar que proibia que se levasse adiante, se executasse a licitação da privatização do Maracanã, é, digamos assim, preocupante, muito preocupante pelo seu teor, porque ela diz que a liminar deve ser suspensa porque a ordem econômica e social e política do país está ameaçada. Então, portanto, nós acabamos de descobrir que impedir a privatização do Maracanã ameaça a ordem econômica, social e política da nação. Ou seja, até hoje o Maracanã era público, até anteontem. Até anteontem, portanto, a nossa ordem política, econômica e social estava ameaçada e, graças a Deus, com a privatização ela foi preservada, porque a juíza determinou que a suspensão da execução da licitação ameaçaria a ordem social. Então, evidentemente, isso significa que, do ponto de vista do Poder Judiciário, no momento atual, na sua última manifestação, a ordem econômica, política e social da nação depende da entrega de um próprio público construído com recursos públicos, que sempre atendeu ao público, seja transferida de maneira vergonhosa para mãos privadas. A ideia de que a cidade de exceção, que essa expressão pareça um exagero, e eu já fui cobrado de muitas vezes, mas nós estamos numa democracia, nós estamos aqui reunindo e falando livremente. Aqueles tão jovens quanto eu, que já viveram outras situações, sabem que em muitos momentos nós não tivemos a possibilidade de fazer abertas reuniões como essa para discutir estas questões. Então, a ideia de que vivemos num estado de exceção, numa cidade de exceção, parece um evidente exagero. Podemos nos reunir, podemos nos expressar, podemos nos organizar, porém, não tanto, né? Liberdade de manifestação, aqueles que eu não participei dessa experiência, aqueles que estiveram no Maracanã manifestando no dia do Convescote, que participaram Ronaldinho, Dilma, Marim, certamente, essa personalidade fundamental da democracia e da República Brasileira, o atual presidente da FIFA, herdeiro de Ricardo, como era? E de João Avelange, esse prócer da República, alimentado, nutrido, sob a ditadura militar, que se transformou em um elemento fundamental do esporte nacional e internacional, graças à ditadura militar brasileira, e foi companheiro de armas do Saramago, presidente do Comitê Olímpico, ele também cevado, alimentado pela ditadura franquista na Espanha, são irmãos siameses um e outro. Esses dois homens, com seus herdeiros, com a presidente da República, aplaudiam um jogo de palhaços, quando do lado de fora os manifestantes eram escorraçados pela polícia. Então, a liberdade de manifestação não está em risco apenas de maneira teórica, está em risco de maneira concreta e já tem sido apagada e reprimida de maneira concreta. O direito de reunião, aqui estamos exercendo esse nosso direito, mas nós sabemos que muitas comunidades ditas pacificadas, e a gente sabe pelas últimas cenas quem é que é necessário pacificar, não são as nossas comunidades, é necessário pacificar as forças responsáveis pela ordem pública, e se eles são selvagens, né? Eles que precisam ser pacificados, não nós, mas nós sabemos que para se fazer uma reunião você tem que pedir licença na UPP. Para fazer uma festa, tem que pedir licença no UPP. Portanto, a liberdade de organização já está sendo suprimida em uma série de esferas da vida social. O direito ao trabalho, acabou de falar aqui a nossa companheira. Então, nós já estamos diante de permanentes, sistemáticas violações, não do Estado de Direito em geral, de direitos fundamentais, sem os quais, sem o exercício dos quais, a palavra democracia vira uma farsa. Então, nós estamos, de fato, enfrentando hoje, com lamentável cumplicidade de parcelas crescentes do Poder Judiciário, o apagamento do Legislativo, que vota qualquer coisa, numa concentração absoluta de poderes, que também é um dos elementos que ameaça, evidentemente, o exercício democrático. Eu gostaria de insistir num aspecto, o Orlando falou de várias dimensões, só para terminar, num aspecto fundamental,
que diz respeito à possibilidade da democracia, do exercício da democracia, que é o direito à informação. Nós não sabemos, e a sociedade não sabe, quanto custam estes jogos, quantos moradores de diferentes comunidades estão sendo removidos, quanto vai ser pago pelos cidadãos nos próximos 15, 20 anos, quem está recebendo quanto e como esses recursos, como eles estão sendo transferidos, são informações apagadas da esfera pública na sociedade brasileira contemporânea e na cidade do Rio de Janeiro. O conluio entre o poder, as grandes corporações da imprensa e da mídia, do poder judiciário, o apagamento da possibilidade da circulação da informação, constitui, na essência, a base do que eu chamei de ovo da serpente, de um regime autoritário e mesmo totalitário. E a cidade expressa isso. Não há apenas falta de informação. Há uma política sistemática, organizada, deliberada de desinformação. E aqui eu vou passar para vocês todos já devem ter ouvido falar no Plano Popular, eu peço que passe a próxima, porque é interessante, porque vocês já ouviram, todos aqui são informados das ameaças que pairam sobre os moradores da Vila Autódromo. É interessante porque a Vila Autódromo parece ser uma comunidade condenada a ser removida como tantas outras. Mas o que é interessante é tentar entender o que eles dizem que constituem as razões pelas quais essa comunidade deve ser removida. Então é muito interessante porque ao longo do tempo eles foram dizendo coisas completamente diferentes. Em 83, a população tinha que sair porque estava na beira da Lagoa de Jacarepaguá. Próximo. Mas em 99, o senhor Rodrigo Betlen, subsecretário, ele hoje é secretário de quê? Alguma coisa aí. Informamos a divisão que a única comunidade localizada na área da Barra da Tijuca é a de Vila Autódromo e a subprefeitura até o momento não tem plano de remover ou relocar os cidadãos lá assentados e devidamente documentados. A subprefeitura vê com bons olhos a inclusão desta comunidade no programa ProSanear. Né? Ou seja, ele dizendo que essa comunidade deve fazer parte do programa de saneamento. Próximo. Em 96, já sob a batuta do subprefeito Eduardo Paes, a comunidade novamente terá que ser removida porque se encontra numa área de risco. Próximo. Em 2005, o secretário dos Jogos do PAN, essa personalidade ímpar, chamado Rui César, né, declara que a comunidade deverá sair porque ali será necessário instalar equipamentos para os jogos. Próximo. Ele informou que o reordenamento, ele é delicado, o reordenamento da comunidade da Vila Autódromo é parte do processo de concessão do Autódromo Nelson Piquet. Próximo. Próximo. Em 2009, em Copenhague, o prefeito diz que é necessário que a população saiam porque vai ser construída ali instalações para a mídia. Ou seja, não é porque está na beira da lagoa, não é porque está em área de risco, é porque é necessário para instalar a mídia. Próximo. Em 2010, eles reiteram isso, que é necessário sair para a mídia, embora a gente saiba que o Parque Olímpico, 60%, se não me engano, da área, será destinado a condomínios de média e alta renda. Próximo. Realiza-se... não, volta. Volta um pouquinho. Aqui em 2010 era necessário que essa vila saísse, porque ela está no perímetro de segurança do Parque Olímpico, da Vila Olímpica. Quer dizer, aqueles moradores que ainda não tiveram o benefício de serem pacificados, são uma ameaça à segurança dos atletas. Quem circula ou conhece a Vila Autódromo, eu costumo dizer que aquilo é tão pacífico, mas tão pacífico que nem marido briga com mulher, nem mulher briga com marido. Na verdade, são os atletas que ameaçam a paz da Vila Autódromo e não vice-versa.
Aqui já era uma outra razão, era uma ameaça à segurança. Próximo. Aí é o perímetro de segurança, olha que curioso. Esse perímetro de segurança estranhamente sai por ali para pegar a Vila Autódromo. Próximo. Aqui é o nosso querido secretário municipal de remoção, né? Eu chamo de remoção porque ele removeu muito mais gente do que proveu de habitação. Então não merece ser chamado de secretário municipal de habitação. Próximo. Este senhor, o que é muito importante, ele declara novamente, ele declarou que o presidente Lula havia feito um compromisso com o Comitê Olímpico de que aquela vila deveria ser removida. Próximo. Aqui é muito importante isso, porque o Parque Olímpico foi objeto de um concurso de arquitetura e urbanismo promovido pelo IAB. E o projeto vencedor, como vocês podem ver aqui no alto à esquerda, preserva a Vila Autódromo. Ou seja, a Vila Autódromo pode perfeitamente permanecer porque o projeto do Parque Olímpico, que o prefeito havia declarado que necessitava que a Vila Autódromo fosse removida, não precisa. Próximo. Esta afirmação de que o Parque Olímpico não precisa da Vila Olímpica, da Vila Autódromo, é reiterada num processo de informação movida pelo Núcleo de Terras da Defensoria Pública da União, onde antes da licitação do Parque Olímpico, dizendo, vem cá, temos que suspender isso, mas precisamos saber, vai mexer ou não na Vila Autódromo? E o procurador da prefeitura responde, não. A área hoje ocupada pela comunidade denominada Vila Autódromo não está incluída no escopo de licitação do Parque Olímpico, embora tal área seja necessária ao projeto viário e urbanístico, como se pode ver claramente dos mapas e plantas em anexos. O cronograma de reassentamento está, portanto, vinculado à execução desse plano viário, Transolímpico e Transcarioca. Não tem tempo de mostrar tudo, o que ele dizia é que haveria uma alça viária, como eles chamaram, que ligaria a Transolímpica, a Transcarioca e passaria por cima da Vila Autódromo. Portanto, contrariamente ao que havia dito o prefeito, o seu secretário de habitação, era por causa da alça viária que essa população teria que sair. Próximo. É tanta coisa que agora eu já nem sei mais. Aqui isso, né? Não seria mais para a realização de uma ligação viária. Próximo, isso eu já falei. Próximo. Eu vou passar para também não cansar. Próximo. Aí é a alça viária, né? Não é isso? Aí é a alça viária. Vocês estão vendo que essa alça viária, que coincidência, né? Tanto lugar para ela passar, ela tinha que passar justo em cima da Vila Autódromo, não é isso? Mas isso é uma informação prestada pelo procurador do município, em juízo, contrário a tudo que havia sido dito antes. Próximo. Numa audiência pública, é perguntado ao empreendedor do consórcio, não sei das quantas, se era necessário passar por cima da Vila Olímpica, da Vila Autódromo, ao que ele declara. Ele declarou que não havia projeto nenhum para aquela área e que não necessariamente seria necessário fazer esse projeto passando por ali. Primeiro, não havia projeto, portanto, desmentindo o procurador, e que não necessariamente seria necessário fazer uma via por aquela área. Próximo. Ah, não, volta. O prefeito apresenta um novo projeto para o Parque Olímpico, onde ele diz que a Vila Autódromo terá que sair, não por causa da alça viária, mas porque a Vila Autódromo será ocupada por estacionamento, centro de mídia e estruturas provisórias. E agora vocês devem ter lido no Globo de ontem, de que, na verdade, vai ser feito ali um alargamento da Abelardo Bueno e da Salvador Allende. Isso daqui não precisa comentários. Isso daí não é falta de informação. Isso é uma política sistemática de desinformação da sociedade.
É uma política sistemática de eliminação das possibilidades de que a sociedade saiba, inclusive, contra o que deve lutar. Eu não consigo descobrir contra o que eu devo lutar. E esse é um elemento fundamental da democracia, que é a possibilidade de se opor, a possibilidade de contestar. Eu vou parar por aqui, mas eu gostaria de insistir neste ponto. Nós estamos confrontados, além de tudo que o nosso dossiê traz, mas, claro, é muito difícil dizer qual é a violação de direito mais grave. Expulsar uma família que mora numa casa há 30 ou 40 anos, ou denegar a ela a informação que ela teria direito. Não há como dizer uma é mais grave que a outra, mas o controle e a desinformação sistemática parecem inibir e impedir que a sociedade se organize. Nesse sentido, ela me parece muito, muito grave, e talvez a gente, até agora, apesar do nosso esforço, apesar da nossa luta, dos nossos bravos comunicadores alternativos, etc., não tenhamos nos dado conta. E o que é grave é que esta desinformação sistemática, esta política sistemática de desinformação, gera um amortecimento da sociedade. É como se essas coisas pudessem acontecer. A gente não resiste, a sociedade não sabe, as coisas acontecem sem que as pessoas saibam, as coisas acontecem, a não ser quando a Rede Globo decide que elas saibam. Aí sai um vídeo mostrando o assassinato sistemático que é feito por essas forças de segurança quando ocupam e invadem as nossas comunidades populares. Vamos deixar claro, eles fazem isso nas nossas comunidades populares. Então, nós temos uma luta muito difícil pela frente. O nosso dossiê é um instrumento de luta extraordinário. Temos que continuar na luta, e a batalha da informação, a meu ver, é uma batalha fundamental. É uma batalha onde cada um tem que se pensar como um militante da resistência e como um militante da informação. Somente se cada um de nós nos conscientizarmos que a informação é uma tarefa permanente da nossa resistência, nós conseguiremos barrar a brutalidade e a violência daqueles que querem impedir que a democracia seja de fato exercida nesse país e não seja apenas uma imagem de fachada. Muito obrigado.